Olá pessoal, sobre a relação entre o campo unidimensional, a unidade dimensional entre as unidades, comunidades, e a modificabilidade, aplicabilidade, complexidades que ocorre entre panoramas importantes ligado às próprias palavras em formas, em coisas, em todas as galáxias que intercalam o movimento social. Quando falamos de movimentos sociais, falamos de observações, práticas e pesquisa. Aonde tem uma observação, é lógico que vai ter uma pesquisa. Pode ser bibliográfica ou pode ser de campo, mas houve uma observação. Isso nos traz produtos importantes a vários autores, né? Parece que a própria pesquisa de campo é um estudo só comportamental. A estudo de Skinner, o próprio John Watson, né? Que em 1925 ali, o John, que é João também, deve ser um grande estudioso da área do movimento comportamental. Nos traz pontos importantes que venha refrigerar a própria experiência em dados periódicos e importantes analíticos. Quais são as formas que devemos buscar a própria eugenia? Tem um autor inglês que ele, no campo da teoria, que foi da psicanálise, ou na área ligado à palavra eugenia, que significa raça pura, e coloca teoremas entre reforços positivos e negativos entre essas ressonâncias que ocorrem entre etnias. É lógico que nós temos que otimizar essas estrelas que caminham entre a nossa vida, entre a teoria e a prática, os conflitos eminentes em nossa vida. Qual é a precisão, prontidão? Tem alguns termos em alguns livros, datilografados ou dados coletados por mim, que colocam o conceito de psicometria. A própria criança é um campo de medida, você medir uma blusa, uma confecção, uma roupa, ou seja, a modelagem, ali você tem que ter um número correto. E quando não tem? Mesmo assim, tem alguns erros ainda, pelo que eu trabalhei e estudei, nos campos de educabilidade e também de fatos de profissão. Então, essas provas, ligado à escola, o tempo ocupacional, coloca meios que nós temos que atingir essas questões mesmo elementares. Acabar com a educação física, porque o movimento ele é indispensável em todas as áreas, não precisa estudar. Como tempos atrás eu coloquei, que se a própria pedagogia tem a psicomotricidade, pode fazer parte da pedagogia do movimento, elas ficam sentadas lá, o outro pedagogo faça o que deve fazer. Isso são fatos importantes que tempos atrás eu coloquei nas minhas conclusões ligado à dissertação. Ao meu ver, foi uma dissertação, se não for os seus tratados coordenativos. Eu coloquei que a pedagogia tem um tempo integral ligado à psicomotricidade. Eu falei que tinha que estudar mais sobre o movimento. Não é entrando em meios sindicais contra a própria pedagogia, mas falando que nós estudamos 4 anos a área do movimento. E ainda há pessoas internas da própria faculdade e o CERN intracurricular que coloca conflitos que já tem mais em outras disciplinas. Então essa hierarquia entre a pedagogia do movimento, a pedagogia do momento, traz uma pedagogia multilateral, que nos traz panoramas importantes nas coletas de dados. Nesta regulagem sistêmica e pontos importantes como a palavra e o seu poder, ligado à pedagogia do movimento e à pedagogia do movimento. O momento vai ser único, é o campo unidimensional, que eu vou colocar o tema motricidade unidimensional, que nos traz momentos únicos e dimensões ligadas ao corpo como um todo, nesses campos sumários. Então, esses fatos nos traz um desgosto, ou momento agosto,
entre temperatura, temperança e entre sabores. A maneira que devemos ter essa hierarquia, em qualquer lugar há uma hierarquia. Há um líder, há alguém que vai ser submisso a alguém, pode ser da infância, do jardim de infância, até nos seus jardins na terceira idade. Mas aonde há um jardim, há seus espinhos ligados à educação, traumas e maneiras que possam derrubar muralhas, traumas que acontecem. Quais são as maneiras satisfatórias que nós podemos analisar a educação hoje equivalente à educação física? Marginais, delinquentes. Quais são as maneiras que nós podemos colocar a educação física em patamares de novo, como na minha época era, e respeitar os quais discutindo em conselho de classe? É lógico que a minha boca, sendo automática, em alguns autores, eu relatava. A boca com uma réplica de autores que defendiam a própria educação física como um elemento não neutro, mas um elemento fortificador para fortificar outras pirâmides ou pilares de poder relacionados ao poder público e privado. Hoje nos traz um algarismo notório que fica nítido pontos importantes. Primeiro, fatos familiares, herança e os contextos financeiros e econômicos. Vejamos que a maioria dos professores, doutores, estão numa crise financeira muito grande. E o que nos traz a esperança? Desde muito tempo, professores e professores atuam na carreira como ensino superior. Outros foram para outras turmas, outras instituições, estão ganhando mais porque mudaram de carreira. E nós temos essa tatuagem, esses traços corporais ao esporte. Será que vamos mudar? Vamos se acovardar? Ou seja, não vamos encorajar essas situações diante de meninos e meninas, ou seja, homens e mulheres, toda desculpa falar meninos e meninas, nos traz maneiras ligadas ao adultério entre a teoria e a prática. E a palavra adultério não só coloca a palavra ligado às questões cristãs, mas um adultério contra nós. Há um contraponto ligado à filosofia do esporte e outros pontos. Eu estava tempo atrás participando de uma live, o próprio professor falando que estava passando por uma necessidade. E ali tem outros que passam. É lógico que eu mexer nessa jaca, posso achar um monte de piolho dentro dela. E se eu achar piolho dentro da jaca, vai acabar sobrando para mim também. Nessa sobrevivência que eu também estou passando. A minha pior sobrevivência que eles ficam rindo é que eu quero viver. E eles querem sobreviver falando da educação física, que é algo importante nos campos introdutórios da educação física relacionado à anatomia. Esse escândalo anatômico vem desde os pareceres de Adão e Eva ou dos pareceres que as próprias instituições que não gostam do movimento foi declarada. Aí cabe a nós dizer quem é o mal que falou que o próprio movimento, peregrinação, nômades, desde Abraão, desde a época que Moisés fala aquelas autorias. Estou citando Moisés aqui, citando Pilete, 2018, que fala sobre a história da educação. Uma dimensão educacional e a sua concepção. Não tem como falarmos sobre espartanos, até troianos, outros termos que nós colocamos aqui. Pode ser ficção para alguns, mas nós temos que trazer ao realismo, ao treinamento, é lógico. Mas há ficções ainda que colocam a educação física como um fundamento marginalizado. Que ou seja, majoritário entre provas físicas, sem não ter um QI nenhum. Um cérebro que só tem o quê? Exercícios, atividades, mas não tem um pensamento intelectual ligado ao cenário econômico. Por isso que eu entrei 2 anos ali. Vocês podem perceber, há um testemunho jurídico que eu não passei, mas não houve um esforço de apoios ou emendas. Cheguei a ligar para lá e ainda corrigir provas que estavam erradas, que eu liguei para lá para a reitoria central. É lógico que uma reitoria aqui, uma matriz aqui. Nos traz pontos importantes que, nesta investigação, nos traz direitos humanos. Não vou falar sobre faculdades aqui, porque cada faculdade tem o seu modo ideal e o seu modo irreal, idealista e errôneos entre essas fatalidades. Mas colocamos as questões importantes do ensino superior e nossos antecedentes, sendo cristão ou não, nos traz antecedentes importantes.
se é de Oxalá, ou seja, qualquer tipo de religião que seja, ok?